Universo Diverso, com Luciana Neri. Métodos adequados de resolução de conflitos. Vamos conversar com dois advogados, Ingrid e Vitor. Hoje conversamos com Ingrid e Ana Matos Anunciação, ela que é graduada em Direito, pós-graduanda em Relações Sociais e Novos Direitos, mediadora extrajudicial e também coach do Núcleo de Estudos em Direitos, Inovação e Negócios do NEDIM, que é um núcleo da FAINOR, uma faculdade particular aqui de Vitória da Conquista. Ingrid, vamos começar falando sobre conflito. O que é um conflito? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e o espaço de falar sobre os métodos adequados de solução de conflitos e a importância deles na sociedade atual. Então, Luciana, o conflito, ele é um traço inevitável das relações humanas e sociais. Ele sempre vai estar presente nas relações porque as pessoas são diferentes em diversos aspectos e divergências vão surgir a todo momento. Por isso, a questão não é como evitar os conflitos, mas sim entender que as situações conflitantes são comuns e devem ser enfrentadas e percebidas de maneira positiva para que as pessoas elas possam se desenvolver a partir deles. Nesse sentido, o conflito, dependendo de como é encarado pelas partes e da forma como elas lidam com ele, pode ter consequências diferentes. Por exemplo, caso a pessoa entenda o conflito como uma situação rotineira e de forma positiva, aquele problema possibilitará uma mudança social, inclusive pessoal, se for o caso. Contudo, se a pessoa encarar o conflito de forma negativa, ele se tornará algo destrutivo e pode ser a causa de afastamento dos envolvidos, quebrando a relação de confiança entre eles, destruindo laços que por vezes são existentes por anos, né? Então, evitar o conflito não deve ser o ponto principal das pessoas, mas a forma de lidar com ele. Porque quando você entende que o conflito é parte das relações sociais e humanas, a solução ela vai se tornar mais fácil de ser alcançada, né? E dentro do campo do direito, Ingrid, como é que isso é visto? Uma vez que o campo ele é eminentemente para a resolução, muitas vezes litigiosa, de conflitos. Ótima pergunta, Luciana. Como eu disse, o conflito ele é impossível de se eliminar, né? Porque ele faz parte da condição humana, ele faz parte do ser humano e de estar presente numa sociedade. No campo do direito, fazendo alegações de fatos e observando conflitos sob a perspectiva do que nós chamamos de teorias dos jogos, o conflito ele é encarado normalmente como um ganha-perde. E não se tem prevista de forma alguma a possibilidade de ganhos mútuos entre as partes, entre aquelas pessoas. Questões conflituosas, elas levam o indivíduo a querer ingressar na justiça quando entende que teve algum direito violado ou suprimido. Aí a pessoa, ela deposita no judiciário sua questão para que ela seja solucionada por um terceiro que ele vai lhe dar uma resolução. Nesse sentido, a solução do conflito no âmbito judiciário ocorre quando um juiz ele vem e profere uma sentença indicando quem ganhou e quem perdeu. No entanto, o judiciário, há tempos, percebe-se que ele se tornou moroso e o grande público já não tem mais tanta confiança nele como em outros tempos. Uma situação que poderia ser resolvida numa conversa, ela passa a se transformar num litígio que dura anos. E isso pode gerar, inclusive, um dano irreversível na relação entre aquelas pessoas. Em 2015, com a aprovação do Código de Processo Civil, o fomento dos métodos extrajudiciais de conflitos foi reforçado. Essa modificação demonstra a importância dada por nossa legislação para os métodos adequados de solução de conflitos. Portanto, a questão conflituosa ela passou a ser encarada como uma situação a ser resolvida e que o indivíduo ele consiga satisfazer os seus interesses na esfera pessoal, quanto na familiar, quanto na social, sendo, portanto, um dos principais objetivos da conciliação, da mediação e da arbitragem, que são os principais métodos utilizados e indicados pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, vamos definir os três. O que é conciliação? Então, Luciana, a conciliação ela é um dos métodos indicados pelo Conselho Nacional de Justiça para a solução dos conflitos. Ele é provavelmente o mais comum e o mais conhecido pelo público em geral, e ele funciona da seguinte maneira. O principal objetivo da conciliação é fazer um acordo entre as partes. Os interessados utilizam a intermediação de um terceiro, que nós chamamos de conciliador, para chegar à pacificação do conflito. Este conciliador ele deve ser imparcial e ajuda as partes a entrarem numa solução satisfatória para ambos.
A conciliação ela pode ser judicial ou ser extrajudicial. Então, o conciliador, ele interfere no litígio diretamente. Ele ajuda as pessoas conflitantes na solução do problema e ele deve atuar, inclusive, sugerindo e propondo alternativas para solucionar aquele conflito. Ele também pode demonstrar as vantagens e as desvantagens de ter uma negociação naquele momento. Ele pode interferir literalmente na composição do acordo, mas ele só pode fazer isso se for de maneira pacífica. E a mediação? As pessoas, elas normalmente confundem a mediação com a conciliação, só que elas têm objetivos totalmente diferentes. Enquanto o principal objetivo da conciliação é as partes entrarem em um acordo e colocarem fim ao litígio, na mediação o foco principal é restabelecer o diálogo entre os envolvidos e o acordo ele acaba sendo uma consequência daquele elo que foi refeito. A mediação ela pode ser judicial ou extrajudicial. A gente também costuma dizer que a mediação ela é ideal para litígios que envolvem pessoas que têm algum laço afetivo e próximo, porque ela não busca estritamente por fim aquele problema e fazer um acordo, mas ela busca entender quais são as nuances e as verdadeiras vontades das pessoas e o que culminou para que elas estejam ali em uma sessão de mediação. O mediador, então, ele deve ser também imparcial, tal qual a mediação, e ele atua somente na condução do diálogo. E ele busca uma solução viável e satisfatória ao conflito. Ao contrário da conciliação, o mediador ele tem o dever de conduzir de forma pacífica, só que sem sugerir qualquer solução durante o processo da mediação, que é diferente do conciliador. O mediador, ele, além de ser imparcial, ele também deve ser neutro e atua como um moderador, porque ele deve deixar a cargo das partes a negociação daquele problema sem sua intervenção direta, devendo somente assegurar as condições mínimas de cordialidade e diálogo entre elas. Ou seja, o mediador, ele participa da sessão de mediação somente para assegurar que as partes elas consigam manter o diálogo de uma maneira adequada e civilizada, mas ele não interfere como o conciliador. Ele não pode propor acordo, ele não pode propor soluções, ele só está ali como um moderador. E a partir de agora o nosso bate-papo vai ser com outro advogado, Vitor Guilherme Ribeiro Vieira Batista. Ele também é graduado em Direito, mestrando em Resolução de Conflitos e Mediação e coach do Núcleo de Estudos em Direito, Inovação e Negócios da FAINOR. Vitor, a gente estava conversando com Ingrid sobre os métodos adequados de resolução de conflitos. Ela já explicou o que é conciliação, o que é mediação. E agora eu quero continuar este bate-papo falando sobre arbitragem. O que é arbitragem? Olá, Luciana e ouvintes do Universo Diverso. Ingrid falou sobre os métodos adequados de resolução de conflitos, que são uma série de técnicas que são utilizadas para a solução de tipos diferentes de conflitos. Dentre eles temos a conciliação, a mediação, a negociação, a arbitragem e outros. As principais vantagens de utilização desses métodos é a adequação ao tipo de conflito discutido, proporcionando então uma resolução melhor e mais efetiva para eles, além de uma maior celeridade em relação ao Poder Judiciário. Tratando então especificamente da arbitragem, ela, apesar de ser entendida como um método adequado de solução de conflitos, se difere dos outros, pois a arbitragem é um método heterocompositivo de resolução de conflitos. Ou seja, não serão as partes que decidirão acerca do próprio conflito, mas sim um terceiro escolhido por elas. Nesse ponto, a arbitragem se assemelha ao Poder Judiciário, pois temos um terceiro que decidirá pelas partes. A diferença fundamental aqui é que a arbitragem é um método heterocompositivo privado. O árbitro será escolhido pelas partes pelo seu conhecimento notório sobre a demanda pela qual estão litigando. Então, entre as vantagens da arbitragem, temos um ou mais árbitros, a depender da escolha das partes, com conhecimentos específicos e notórios sobre o conflito, e um menor tempo de resolução da demanda em comparação ao Poder Judiciário. Ok, Vitor, para ficar mais claro para a gente, você poderia exemplificar como se dá arbitragem na prática? Existem escritórios de arbitragem, é isso? Na verdade, existem câmaras arbitrais. Primeiro, é preciso que as partes decidam pela utilização da arbitragem,
pois a regra do nosso ordenamento jurídico, do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, é que é o Poder Judiciário o competente para julgar os conflitos no Brasil. Contudo, por decisão das partes, elas podem escolher a arbitragem para solucionar seu conflito. Nesse caso, deve ser formulada uma cláusula compromissória ou cláusula arbitral, demonstrando então a decisão das partes de utilizar a arbitragem para dirimir seu conflito. E essa cláusula deve estar no contrato discutido ou pode estar presente em um outro documento, desde que estejam devidamente assinados pelas partes, por seus procuradores e também pelas testemunhas. Então, no momento que o conflito se inicia, a parte que se sente lesada deve enviar uma petição para a Câmara Arbitral escolhida e solicitar a abertura do procedimento arbitral. Vitor, existem muitas câmaras arbitrais em Vitória da Conquista? Onde é que elas estão? Na verdade, Luciana, nós ainda não temos muitas câmaras arbitrais aqui na nossa cidade nem no interior da Bahia. Nós tivemos recentemente a abertura da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB, daqui de Vitória da Conquista, mas não temos ainda sessões de arbitragem lá, pois o foco inicial é a realização de mediações. As principais câmaras do Brasil estão concentradas no Centro-Sul, principalmente em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Dentre elas, temos a Camarb, a Câmara da FGV, a Câmara Brasil-Canadá e outras. Apesar da lei de arbitragem ela ser relativamente antiga, já que é de 96, mas esse instituto ainda precisa se desenvolver no nosso país e ele também precisa se aprimorar, principalmente no interior do Norte e Nordeste. Obrigada, Vitor e Ingrid, por esclarecer melhor para a gente o que são os métodos adequados de resolução de conflitos. Até o próximo Universo Diverso.